Piadas de advogado. Normalmente, como são as piadas de advogado? Normalmente, essas piadas consistem em descrever um comportamento de ética duvidosa ao profissional da advocacia. Alguns profissionais se ofendem, outros acham engraçados, outros acham as piadas engraçadas. Eu, pessoalmente, sou militante na defesa do direito de expressão ao meu entender, qualquer forma de expressão, ainda que é através de piadas, de humor, de ironias, retratam uma mentalidade, uma cultura. Então eu respeito todas as opiniões, sejam elas diferentes da minha ou não. Aliás, se for igual à minha, fica muito mais fácil, mas eu respeito todas as opiniões. Existe uma mentalidade por parte da população que coloca em dúvida a credibilidade, o nível ético dos advogados. Será que existe um justo motivo para isso? Será que o comportamento dos profissionais da advocacia cooperam para isso? Muito bem, lerei agora uma mensagem que recebi aqui de uma pessoa inscrita do canal, uma pessoa que fez um comentário e eu estou aqui, então, lendo esse comentário e já adiantando que eu respeito tal opinião, respeito do fundo do coração. Vamos ler a mensagem. Mensagem da dona Rosalie Castellucci. O que ela disse aqui? Estou com tanta raiva de advogado, me desculpa, muitos são oportunistas. Antes de mais nada, estou esclarecendo que esta é a opinião da pessoa inscrita aqui no canal. Posso não concordar com ela, mas defendo o direito de sua expressão. Mas vamos refletir em cima do que ela falou. Certamente ela não é a única pessoa que pensa assim. Vamos refletir em cima disso. Será que os profissionais da advocacia têm um comportamento que coopera com esse tipo de mentalidade? Não sei. Eu trago aqui um vídeo de uma advogada muito conhecida nas redes sociais, mas que eu ocultei a sua imagem até mesmo para preservá-la, em que ela explica, em que ela foi acusada de não ser imparcial. E aí ela traz uma resposta dizendo que o advogado defende os interesses do cliente e que não tem obrigação de ser imparcial. Falarei melhor após ouvirmos o vídeo, ouvirmos as palavras desta colega advogada e depois eu farei meu comentário e quero ouvir o seu comentário também na sequência, pessoal. Mas vamos passar para as palavras desta advogada que, aliás, representa uma boa parte. Tem uma mentalidade que representa a mentalidade de muitas pessoas. Você, como advogado, devia ser mais imparcial. Gente, eu não sei quem foi que falou pra vocês que o advogado é imparcial. Imparcial é o juiz. O advogado sempre vai tomar partido de alguém que normalmente é o cliente dele, quem contratou. Agora aqui no meu caso no Instagram, como o Zuckerberg ainda não me contratou, eu defendo a minha opinião e aquilo que eu acho justo. Eu também respeito a postura e a opinião desta advogada. Vamos deixar claro isso. Eu respeito a opinião dela, mas me reservo o direito de não concordar com ela. Por duas razões. Primeiro, quando se faz material informativo, quando nós fazemos material informativo em qualquer plataforma, nosso compromisso não é com o cliente, porque nós não temos um cliente específico. Nosso compromisso é com a sociedade que consome aquele material que nós produzimos. E o Guilherme Colim, por exemplo, em diversas matérias, eu externo a minha opinião pessoal sobre o que eu considero justo ou injusto. Mas nunca deixo de informar como é que funciona. Eu tenho vários vídeos aqui no canal nesse sentido. Tem um vídeo, por exemplo, em que eu explico como funciona o direito real de habitação do viúvo e da viúva. Eu, pessoalmente, considero injusto o direito real de habitação. Mas sempre que alguém me questionar alguma coisa, eu posso responder o que eu penso, como deveria ser, mas nunca sem sonegar da pessoa que me questionou a informação sobre como é de verdade aquele assunto. Tenho vídeos aqui no canal que falo sobre direito previdenciário e que menciono pesadas críticas ao INSS e outras vezes
pesadas críticas ao comportamento de alguns segurados, mas explico como funciona de verdade. E assim vai, regime de bens. Tenho vídeos aqui no canal que falam, o regime de bens funciona assim, funciona assado. Lei Maria da Penha. Eu, pessoalmente, considero que a Lei Maria da Penha é inconstitucional. Eu, pessoalmente, considero que ela é inconstitucional por conta do tratamento desigual que ela dá por conta do gênero. Essa é a minha opinião pessoal, mas não é assim que o judiciário trata o assunto. E aí eu não me vejo no direito de negar a realidade, de dizer que tal pessoa tem tal direito, quando eu sei que o judiciário diz que ela não tem, ou vice-versa. A advogada que fez este vídeo costuma falar sobre matéria de família, mas existem advogados que tratam sobre diversos assuntos. Ao meu ver, onde está a falha de muitos advogados? É o de demonstrar um desapego ao senso comum de justiça e muitas vezes o de abrir mão à coerência. A coerência é algo subjetivo. Se eu disser, vamos imaginar que alguém aqui me questione, aqui no meu canal, alguém me questione se na hipótese tal em que o homem fez tal coisa, na hipótese tal que o homem fez tal coisa, eu reconheço que ele tem tal direito, e numa hipótese semelhante em que a mulher fez a mesma coisa, eu digo que ela não tem tal direito. Isso se mostra incoerente. Isso ofende o senso comum das pessoas, o senso de justiça, o senso lógico e de coerência das pessoas em geral. Eu posso até dizer, de acordo com a lei tal, é reconhecido que a mulher tem tal direito que o homem não tem, beleza? Mas quando não houver uma justificativa para um aconselhamento ou para uma opinião tão desigual por conta do gênero, talvez eu esteja ofendendo o conceito de coerência. E aí, com isso, talvez eu esteja alimentando uma imagem não positiva da advocacia de um modo geral. Esse é um assunto. É o primeiro ponto do qual eu discordo do que a colega aqui falou. Mas existe um segundo ponto que eu também discordo, que diz que o advogado não precisa ser imparcial, quem tem que ser imparcial é o juiz e que o advogado defende os interesses do cliente. É verdade, até certo ponto. Primeiro, o juramento que eu fiz na minha formatura não era de defender o cliente. O juramento que eu fiz na minha formatura era de defender a justiça. E para defender o cliente sem deixar de defender a justiça, eu preciso defender o meu cliente dentro das regras de coerência e lógica e da própria justiça. E é claro que muitas vezes o entendimento do que é justo para um é diferente do que é justo para o outro. Agora, uma coisa é o profissional ter um entendimento específico sobre tal situação, considerando que tal coisa seja justa ou tal coisa seja injusta. Outra coisa é ele ser incoerente no seu discurso. Na área de família, onde essa advogada atua, ao meu ver, quando o profissional da advocacia se apega ao conceito de defender o seu cliente, custe o que custar, ele está ofendendo o juramento que ele fez e uma das finalidades da advocacia de família, que é a do melhor interesse da criança, quando houver, por óbvio, interesse de criança envolvido. O meu cliente na ação de família, em que houver menor, em que houver alguma criança envolvida, o meu cliente é a criança. O pai ou a mãe que for ao meu escritório assinar a procuração e pagar os honorários advocatícios, essa pessoa, o pai ou a mãe, o adulto que for lá, ele será, por óbvio, o constituinte, será ele o outorgante dos poderes. Mas eu não posso me esquecer que o interesse a ser defendido não é o dele, é o do filho. E é exatamente por isso, quando estou falando de advocacia de família, é exatamente por isso que eu não sou advogado nem dos homens e nem das mulheres. Eu sou advogado daquilo que eu entendo como mais justo
e aplico aquilo, independente de ter sido procurado pelo pai ou pela mãe. E aí é óbvio que aquela pessoa que tiver uma pretensão incompatível com o meu entendimento sobre aquele assunto, deverá procurar outro advogado. Eu defendo, na área de família, por exemplo, a convivência meio a meio, como regra. Eu defendo, como regra, a convivência meio a meio. Eu defendo, como regra, que o filho fique a metade do tempo, muito próximo da metade do tempo com o pai e muito próximo da metade do tempo com a mãe. Eu, na advocacia de família, não concordo com o abandono afetivo, que é outro tema muito sensível e muito comum. Não concordo. Então, se vier alguém ao meu escritório dizendo, se vier um homem ao meu escritório dizendo, tenho um filho, não quero conviver com ele, não convivo com ele e quero que o senhor me defenda, eu não serei o melhor advogado para esse homem. Se vier uma mulher no meu escritório dizendo, não quero que o pai do meu filho tenha contato com ele, não serei o melhor advogado para esta mulher. Se vier uma mulher no meu escritório dizendo, eu quero que o pai do meu filho conviva com meu filho, mas ele se recusa, quero processá-lo por abandono afetivo. Perfeito, eu posso atender essa pessoa sem nenhum conflito ético. Digamos que venha ao meu escritório um homem dizendo, não quero pagar pensão de maneira pecuniária, mas eu quero pagar, cumprir o meu dever de sustento de forma direta. Perfeito, eu acredito nisso. Posso até estar errado, mas se errar quanto a isso, eu erro querendo acertar. Dentro de uma lógica, dentro de uma coerência. A advocacia de família, aos meus olhos, é isso. É respeitar a realidade e a coerência interna do profissional. Na atividade informativa aqui nas plataformas, seja ela qual for, eu não estou advogando, eu estou transmitindo informações e posso emitir opinião, mas não faz sentido eu entender que se o homem for o mais rico, recomendo que a mulher se case com um determinado regime de bens. Mas se a mulher for a mais rica, tiver a maior renda, recomendo que ela se case com outro regime de bens. Não faz sentido isso, ao meu ver. E aí, então, o que eu peço para você, inscrito aqui no canal? O que eu peço para você? Você pense a respeito. E gostaria de ouvir a sua opinião. Na minha modesta opinião, as piadas de advogado, as críticas que se faz à categoria dos advogados, elas têm um fundo de razão por conta da maneira como muitos profissionais se comportam. Respeito quem pensa diferente, mais uma vez, respeito a colega aqui do vídeo, a colega que mencionei aqui, respeito todo mundo. Mas a minha opinião é essa e gostaria de ouvir a sua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.